A paz do nosso Deus e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos esses que vão curtir esse vídeo. Nós estamos iniciando mais um vídeo, tá? Nós deu uma paradinha, nós estávamos viajando, mas agora estamos de volta, né? Graças a Deus por isso, estamos alegres, estamos felizes, né? E eu quero dizer para você que nós vamos falar sobre o batismo com o Espírito Santo, tá bom? Nós vamos falar sobre isso. E o jovem que trabalha com nós aqui, ele vai ler de Atos capítulo 2, o verso 1 ao 4, tá? E nós vamos falar sobre isso. Amém? E cumpriram-se o dia de Pentecostes. Estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, os quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Amém? Você viu aí? Eu estou gravando esse vídeo, amados, porque tenho aí uma interpretação um pouco complicada, né? Porque alguém diz que é 2 batismos com o Espírito Santo, mas eu quero dizer que há um engano aí. É um engano que não tem aprovação na Bíblia, e nós vamos mostrar dentro da palavra, porque nós usamos a palavra para mostrar. Então, é dentro da palavra. Então, alguém diz que quando a pessoa aceita Jesus, recebe o batismo com o Espírito Santo. Não, senhor. Está errado. Nós vamos ver em João 3, Evangelho de João, capítulo 3, o verso de 1 a 5, você vai ver que não é batismo com o Espírito Santo. Jesus chamou de novo nascimento. Quando a pessoa aceita Jesus, ele nasce de novo, né? Ele nasce de novo, do Espírito Santo. Aquele Espírito que muda o homem. Ai, mas esse homem aqui não é aquele que vivia nos botecos aí, que vivia dançando forró. Agora nós não vemos ele mais nos botecos, não vemos ele brigando mais. Por quê? Não, aí alguém levanta e fala, não, agora ele aceitou Jesus, ele é crente, né? Aí eu quero dizer para você bem claro, é o Espírito que muda a pessoa, só faz a mudança. Não é o espírito de poder do batismo, não, tá? Então o rapaz vai ler para nós e você vai ver, provado na Bíblia, tá bom? É João capítulo 3, Evangelho de João capítulo 3, de 1 a 5. Pode ler. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. E foi ter de noite com Jesus e disse-lhe, Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse, na verdade, te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E disse-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu, na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Amém? Você viu aí? Se não nascer da água e do Espírito, é nascimento, não pode entrar no reino de Deus. Essa pregação é muito importante. É um pouquinho doída, mas é boa, né? Nós vamos falar o próximo vídeo, querendo Deus, sobre o nascer da água, que é muito importante também, tá? Nascer da água. Mas hoje nós vamos falar sobre o nascer do Espírito Santo. Nós já demos aí uma dica. Não é, quando a pessoa aceita Jesus, não é o batismo com o Espírito Santo. Não, é o nascer de novo, que Jesus falou aí. Tem que nascer da água e do Espírito. O Espírito que muda a pessoa. Não é também o batismo, não é a mesma operação do Espírito lá do dia de Pentecostes. Não é a mesma operação do batismo com o Espírito Santo.
É uma operação que o Espírito de Deus faz que muda a pessoa, tá bom? Vai ficar bem esclarecido, eu creio que ninguém vai ter dúvida, tá bom? Então eu quero que você entenda isso aí. Aí você vai ver no verso 3, né? No verso 3 você vai ver que ouviram eles falar em outras línguas como que de fogo. Olha, alguém também disse que é batizado com o Espírito Santo e com fogo. Não é batizado com o Espírito Santo e com fogo. Também não, né? Não é batizado com o Espírito Santo e com fogo. É batizado com o Espírito Santo. A Bíblia diz, olha, e viram por eles língua, no verso 3 do capítulo 2 de Atos. A Bíblia disse que foram vistas por eles língua repartida como que de fogo, parecida a ser de fogo. Não é de fogo, parecida, tá bom? É a Bíblia que diz, como que se fosse de fogo, mas não era de fogo, porque não existe o batismo com fogo, o crente não. Nós vamos ver agora onde está o batismo, que João Batista falou, que está em Lucas 3, parece que versos 16, 17 e 15, 16, 17, né? 15, 16, 17, livro de Lucas, capítulo 3. Você vai ver quem é que é batizado com fogo. Vamos ver. Chega mais perto. Estando o povo em expectação e pensando todos de João em seus corações, se porventura seria o Cristo, respondeu João a todos, dizendo: eu, na verdade, batizo-vos com água, mas eis que vem aquele que é mais poderoso do que eu, a quem eu não sou digno de desatar a correia das alparcas. Esse vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele tem a pá na sua mão, e limpará a sua eira, e ajuntará o trigo no seu celeiro, mas queimará a palha com fogo, que nunca se apagará. Amém? Você viu aí? Quem vai ser batizado com fogo? Quem vai ser batizado? Ele disse, olha, após mim vai vir um que vos batizará com Espírito Santo e com fogo. Ele vai batizar todos. Está entendendo? Todos. Aquele que crê nele, aquele que respeita a palavra dele, aquele que faz obras diante dele, no Senhor Jesus, que tem suas obras no Senhor Jesus, aquele que crê, vai ser batizado com o Espírito Santo. E aquele que não crê, que é chamado de ímpio, está entendendo? Aquele que não é batizado, aquele que não é membrado, aquele que não serve a Deus em espírito e em verdade, esse será batizado com fogo. Ele disse, olha, ele vai vir, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele tem na pá a sua mão, ele disse, e ele limpará a sua eira, e pegará o trigo e ajuntarás no seu celeiro, que é o reino dele, que é o reino de Deus. E a palha queimará no fogo que nunca se apaga. A palha são aqueles que vão ser condenados. A palha são aqueles que não aceitam a palavra de Deus. São aqueles que não aceitam a verdade. Esse é a palha, que vai ser queimado no fogo, que nunca se apaga. Amém? Deu para você entender? Aí está os dois batismos. Batiza um grupo, leva para o reino de Deus, e o outro grupo vai ser queimado, vai ser lançado no fogo. Amém? Deu bem para entender. Também a Bíblia fala, né, além desse batismo que a Bíblia diz, porque alguém disse assim, e falaram em outras línguas. Sim, língua das nações que estava ali ao redor. Isso é muito claro, todo mundo vê lá que as nações, existiam várias nações ali ao redor deles, e eles falaram, os apóstolos falaram na língua daquelas pessoas que estavam ali, mas só que Paulo deu uma dica que também nós pode falar na língua dos anjos. Mas o que eu quero dizer, nós falar na língua das nações, eu tenho assim uma facilidade para falar sobre isso, tá entendendo? Inclusive sobre o espiritual em geral.
tanto do lado de Deus como do lado maligno. Porque devido eu não ter estudado, Deus teve misericórdia de mim e abriu muito a minha mente para isso. Para o espiritual da parte de Deus e o espiritual do lado do maligno, né? Isso é a graça de Deus na minha vida, é o meu esforço, é a graça. Não tem como eu me exaltar sobre isso não, tá bom? Não estou me exaltando não. Então você vai ver que existe o dom de língua, diz que eles falaram em outras línguas, né? Como vocês viram aí na Bíblia, no verso 4. Eles falavam em outras línguas, língua das nações que estavam ao redor dele. E eu já disse, também poderíamos falar em língua dos anjos, né? Paulo falou ainda que eu falasse a língua dos anjos, mas se não tivesse o amor, nada seria. Ele deu uma dica, né? Ele não afirmou, mas ele deu uma dica. Porque isso pode acontecer. Mas o que eu quero chegar, porque a língua não é, irmãos, totalmente, qualquer dom é confirmação do batismo com o Espírito Santo. Não quer dizer que é obrigado a falar língua, porque tem pessoas que é batizado com o Espírito Santo e não fala língua, tá entendendo? Isso aconteceu comigo, e isso aconteceu com alguém depois na minha frente, que eu tirei ele de cima do muro, né? Então aconteceu comigo, eu fui batizado e alguém dizia que eu não fui, e eu sabia que eu tinha sido. Isso foi na igreja do pastor Ataíde, né, em Formosa. E o pastor que pregava era Genésio Santos. E ele chamou as pessoas na frente, eram as 90 pessoas, disseram que era, e foram batizados, todos foram batizados. Né? E eu estava naquele meio, eu sabia que eu tinha sido batizado, mas eu não sabia. A vontade de falar a língua vinha para falar, mas eu ficava com medo. Então, porque fala a língua, não é obrigado a falar. Está entendendo? Porque o dom está sujeito ao profeta. Vamos ver, o rapaz vai ler para nós aí. É 1 Coríntios, capítulo 14. O versículo me saiu agora, 15 e 16, olha aí. É isso? 32 e 33. É 32 e 33. 1 Coríntios, capítulo 14, versos 32 e 33. Veja aí para você ver. E os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. Está vendo aí? O espírito dos profetas está sujeito aos profetas. Todos os dons estão sujeitos a nós. Nós fala se quiser. Não é obrigado a falar. Nós fala se nós querer. Se não querer, não fala. Tá? Eu passei por isso. Aí quando fui batizado lá, nessa época, eu sabia que eu tinha sido batizado, mas eu não falei língua. E aquele alguém que vive mais perto de você, você sabe quem, né? Dizia, você não foi batizado não, isso aí não é batismo não, e falou. E eu falei, eu não estou esquentando a cabeça com isso não, né? E passado um mês, 40 dias depois, nós fomos em outra igreja, e lá também houve o mesmo trabalho, com outra pessoa, e lá nós perdemos até o horário do almoço, porque terminou 10h30, parece que eu lembro, ou foi 11 horas, não lembro mais, e nós ficou até muito tarde lá, rolando no chão e falando em mistério, tá entendendo? Então, porque aí eu saí do medo. Também eu deparei com uma pessoa na igreja que eu estava, e eu vi que ele tinha sido batizado, mas ele não falou língua. Eu falei, meu irmão, passou ali mais de mês, né? Eu via ele, vinha aquele poder na vida dele, eu falava, ele foi batizado. Porque eu tenho discernimento dos Espíritos, eu sei se sim ou se não, sabendo que isso é de Deus, o dom é de Deus, não é meu, tá? Quando a gente está orando, o dom está na vida da gente, mas se nós parar de orar, se orar pouco, o obreiro, irmãos, ele não pode orar 1 hora para um obreiro, é pouco, tá? Para ele fazer a grande obra é pouco, isso aí você pode estar certo, ele tem que botar o joelho no chão sem dó, né? Então, quando a gente está orando, a gente sabe. E eu via que aquele jovem tinha sido batizado. E eu falei, meu irmão, vem cá, né? Um determinado dia eu falei para ele, vem cá, olha, você foi batizado com o Espírito Santo. A língua vem para você falar e você não fala. Você fica com medo, você não sabe se é ou se não é. Mas você tem que abrir a boca e deixar, solta a língua, deixa ela falar. Pronto, resolveu aquele problema, né?
o próximo culto ele se desmanchou em línguas, né? Porque a confirmação, irmão, pode ser outro dom também, pode ser outro dom. Não é dizer que ele é obrigado a falar língua, que ele tem que falar língua, né? Não, isso aí é uma interpretação equivocada, ela é equivocada, né? Então nós vemos muitas coisas que se passam. Pouco tempo atrás eu vi uma pessoa pregando que Deus é uma bola de fogo. Olha que coisa triste, né? Quando nós falamos de fogo ali, eu lembrei. Se ele disse, olha, passamos o homem à nossa imagem e semelhança. Nós somos a semelhança de Deus. E ele é a nossa semelhança também. Mesma coisa, somos retrato um do outro. Porque foi ele que nos fez, né? Jesus Cristo falou para Tomé, Tomé, seja crente e não incrédulo, né? Toca em mim aqui. Ele falou, um espírito não tem carne, não tem osso, mas eu tenho. Toca em mim aqui para você ver, né? Que eu tenho carne e tem osso, tá entendendo? Jesus Cristo é também forma de homem, tá? Como nós. Eu quero dizer para você que vai assistir esse vídeo, você compartilhe e está aí tirando as dúvidas dentro da palavra de Deus. É a palavra de Deus que falou, né? Que não há mesmo, na verdade, dois batismos. Não há. Não há língua de fogo. Não há. Então, entende. Né? Você viu dentro da Bíblia, você pode corrigir esse vídeo, você pode prestar atenção, que não há esse tipo de coisa não, tá bom? Eu quero agradecer desde já, primeiramente, o meu Deus e a você que vai curtir esse vídeo, que você compartilhe, inscreva no nosso canal. Você também que quer nos ajudar no nosso trabalho, nós estamos com um trabalho bom, brilhante, né? Pode ajudar, nós tem aí o nosso PIC, a nossa conta está aí na descrição do vídeo, tá? Só você tocar nessa setinha aí, você vai achar. E eu quero dizer que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo, amém? Estamos orando por você, meu Deus.